Olá pessoal, hoje a gente continua a leitura da Odisseia, do Homero, com o canto 2. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem o link para a playlist da Odisseia, para quem quiser acompanhar essa série de leitura. No canto anterior, o canto 1, a gente acompanhou uma assembleia dos deuses que decidiu que era hora de Odisseu poder voltar para casa e que a deusa Calypso, que prendia ele numa ilha, deveria permitir então que ele regressasse para Ítaca. Nesse primeiro canto, a gente também acompanhou a visita que a deusa Atena fez até a casa de Telêmaco, filho de Odisseu, e nessa visita, a Atena, disfarçada como Mentes, rei dos Táfios, orientou Telêmaco a convocar uma assembleia para expulsar os pretendentes de casa. Essa questão dos pretendentes está exposta então no primeiro canto, e também orientou ele a organizar uma viagem em direção a Pilo e Esparta para tentar ter alguma notícia sobre o pai Odisseu. E aqui no canto 2, Telêmaco vai tentar seguir esses conselhos dados por Atena, que na verdade ele não sabia que era Atena, porque ela tinha se apresentado então como Mentes, rei dos Táfios, mas como a gente viu lá no canto 1, Telêmaco desconfiava que talvez esse rei dos Táfios pudesse ser alguma divindade disfarçada, embora ele não soubesse qual. O canto 2 começa então na manhã seguinte com Telêmaco pedindo para os arautos convocarem uma assembleia, onde seria discutida então a situação dos pretendentes. Quando todos se reúnem na praça para a assembleia, Telêmaco vai até lá acompanhado de 2 cachorros e segurando uma lança e ocupa o lugar que era do pai, Odisseu. Telêmaco então revela qual seria o assunto da assembleia, que seria então o assédio dos pretendentes lá na casa dele, que simplesmente não iam embora da casa, embora ele e a mãe já tivessem pedido diversas vezes para eles se retirarem. Como a gente viu lá no canto 1, esses pretendentes tentavam convencer Penélope, que era então mãe de Telêmaco, de que Odisseu, o marido dela, estava morto e de que ela deveria se casar novamente com algum deles. Mas esses pretendentes não saíam da casa de Telêmaco e Penélope de jeito nenhum. Estavam sempre lá banqueteando às custas deles, e se a situação continuasse assim, logo os recursos daquela família acabariam. Telêmaco conta então para a assembleia que ele e a mãe já tinham feito de tudo para aqueles pretendentes irem embora, mas eles simplesmente não iam, estavam sempre lá com aqueles comportamentos grosseiros e abusivos, consumindo os recursos da família, e pede então para a assembleia que os pretendentes fossem proibidos de ir até a casa dele, porque ele também estava com bastante medo dos recursos da família terminarem. Depois de expor toda essa situação bastante abusiva dos pretendentes, Telêmaco chora, a assembleia fica com bastante pena, mas um dos pretendentes, chamado Antínuo, rebate as falas de Telêmaco e diz que elas eram falas ofensivas. Esse pretendente, chamado Antínuo, diz que a culpada da situação era Penélope, mãe de Telêmaco, que nutria as esperanças dos pretendentes há praticamente 4 anos. Antínuo diz que Penélope enganava os pretendentes porque dizia para eles que só se casaria quando terminasse de tecer uma grande mortalha para o sogro, Laertes, que era então pai de Odisseu. Mas como Penélope não queria se casar com nenhum deles, ela sempre desfazia parte desse trabalho de tecer a mortalha, e com isso essa mortalha nunca ficava pronta, e então ela adiava esse possível casamento que ela não queria. Essa história de Penélope, que desfazia o trabalho da mortalha que ela tecia durante o dia, é uma história bastante conhecida da mitologia grega, e aqui na Odisseia a gente vai ter várias dessas pequenas histórias conhecidas. Com isso, Penélope arrumou uma maneira bastante inteligente de não se casar, porque ela não queria se casar novamente, em uma sociedade em que as mulheres não tinham direitos, não eram cidadãs, e eram completamente tuteladas pelos homens. Mas esse pretendente chamado Antínuo via essa questão de Penélope desfazer a mortalha de outra forma e jogava nas costas de Penélope toda a culpa da cobiça e da arrogância dos pretendentes. Antínuo continua culpando Penélope de tudo e culpa Penélope, inclusive, sobre uma possível falência da família de Telêmaco. Diz que a culpa da falência da família seria então de Penélope, que não se casava com nenhum deles, e enquanto que ela não se casasse com nenhum deles, eles não se retirariam da casa, ficariam lá assim consumindo os recursos da família, e diz para Telêmaco que se Telêmaco quisesse expulsar alguém de casa, ele não
não deveria expulsar os pretendentes e sim expulsar a própria mãe. Mas Telêmaco responde a Antínoo dizendo que ele não expulsaria a mãe, afinal a mãe era uma vítima dessa situação e não a culpada, como Antínoo tentava distorcer a situação, e ainda diz que se os pretendentes não quisessem se retirar da casa, ele pediria a ajuda dos deuses para se vingar e matar todos esses pretendentes. E enquanto isso, Zeus escuta as palavras de Telêmaco na Assembleia e envia 2 águias como sinal de apoio a Telêmaco. Os pretendentes ficam bastante espantados quando veem aquelas 2 águias se aproximando da Assembleia, porque as águias eram um símbolo de Zeus, e como o último que tinha falado era Telêmaco, talvez poderia ser um sinal de Zeus em apoio a Telêmaco e de que essas ameaças de Telêmaco talvez pudessem se concretizar. Vendo aquelas águias, um guerreiro chamado Aliterces, que sabia interpretar esses sinais, diz que era melhor que os pretendentes se retirassem da casa de Telêmaco, porque aquelas águias eram um sinal de que eles corriam perigo, que as ameaças talvez pudessem se concretizar, e lembra os presentes da Assembleia que as previsões que ele tinha feito anteriormente tinham todas se concretizado. Aliterces tinha previsto a Guerra de Troia e também tinha previsto que Odisseu só retornaria para casa depois de 20 anos. E sabendo então que a Guerra de Troia durou 10 anos, a gente sabe que a jornada de Odisseu para voltar para casa durou também outros 10 anos, completando então 20 anos fora de casa. Depois que Aliterces interpreta o significado daquelas águias, quem fala é o pretendente Eurímaco, que já apareceu lá no canto 1, e Eurímaco diz que Aliterces era só um velho e que deveria ir para casa para fazer essas profecias. Eurímaco continua dizendo que as águias voavam por aí o tempo inteiro e que não eram todas que traziam profecias e que Odisseu estava morto e que Telêmaco deveria perder as esperanças em reencontrar o pai. Eurímaco ainda diz que Telêmaco deveria enviar Penélope, mãe de Telêmaco, de volta para casa do pai de Penélope, então avô de Telêmaco, para que Penélope arranjasse um novo marido conforme era a tradição da época, e que enquanto Penélope não se casasse novamente, os pretendentes não sairiam da casa, e assim uma possível falência da família seria a culpa exclusiva de Telêmaco e de Penélope. Telêmaco responde que não vai enviar a Penélope de volta para a casa dos pais e continua insistindo que os pretendentes vão embora. Depois, Telêmaco pede emprestado para a Assembleia um navio, porque ele queria fazer uma viagem até Pilo e depois até Esparta, para ver se ele conseguia alguma informação sobre o paradeiro do pai, e se nessa viagem ele descobrisse que o pai realmente estivesse morto, ele voltaria para Ítaca, faria as cerimônias fúnebres, e então sim, ele arrumaria um novo marido para a mãe. Como a gente viu lá no canto 1, quem orientou Telêmaco a fazer essa viagem foi a deusa Atena, disfarçada como Mentes, rei dos Táfios, mas essa parte Telêmaco não conta para a Assembleia e diz que a ideia então é dele. Quem fala depois de Telêmaco é um homem chamado Mentor, que era um antigo amigo de Odisseu, o pai de Telêmaco, que relembra a Assembleia sobre como Odisseu era um rei bondoso, o que era muito raro. Mentor concorda com Telêmaco de que os pretendentes deveriam ser tirados da casa e que essa atitude dos pretendentes de permanecerem na casa era uma atitude muito maldosa, porque eles estavam lá sem serem solicitados, consumindo dia após dia os recursos daquela família. Quem responde Mentor é Leócrito, e Leócrito não concorda com a fala de Mentor e diz que mesmo que Odisseu voltasse para Ítaca, ele não conseguiria expulsar os pretendentes da casa, porque eles estavam então em um grande número. Leócrito também diz que é contra a viagem de Telêmaco e pede que a Assembleia se dissolva, e a Assembleia então acaba, cada um volta para sua casa, e os pretendentes mais uma vez voltam então para a casa de Telêmaco e de Penélope. Bastante frustrado por a Assembleia não ter dado nenhum resultado, Telêmaco vai até a praia e pede ajuda à divindade que tinha visitado a casa dele como Mentes, rei dos Táfios, embora ele não soubesse que divindade era essa que tinha feito essa visita. Telêmaco também pede ajuda aos deuses sobre a questão do navio, que ninguém queria emprestar para ele fazer essa viagem, e também sobre a questão dos pretendentes, que não iam embora da casa dele de jeito nenhum.
A deusa Atena ouve essas súplicas de Telêmaco e aparece disfarçada como mentor que estava lá na Assembleia e diz que Telêmaco não deveria se preocupar com a questão da viagem porque apareceria um navio e também não deveria se preocupar com a questão dos pretendentes porque eles eram pessoas ignorantes que não sabiam que a morte dele estava bastante próxima. Atena, disfarçada então como mentor, diz também que Telêmaco não deveria perder as esperanças na viagem, porque essa viagem não seria impedida por muito tempo, e que Ítaca tinha vários navios, Ítaca era uma ilha, e que algum desses navios serviria para fazer essa viagem. Ela orienta então Telêmaco para que Telêmaco fosse para casa preparar mantimentos para essa viagem, enquanto ela procuraria entre o povo quem tivesse disposto a formar uma tripulação para esse navio. Bastante angustiado, Telêmaco volta para casa para preparar esses mantimentos e lá mais uma vez ele encontra os pretendentes que estavam banqueteando às custas dele e da mãe. Antino, aquele pretendente que estava na Assembleia e distorceu toda a situação jogando as culpas em Penélope, vê Telêmaco chegando em casa, dá risada quando vê ele e convida então Telêmaco para que ele se sentasse e banqueteasse junto com eles. Telêmaco nega aquele convite e diz que era impossível ficar na presença de pessoas tão descaradas que roubavam dos outros sem a mínima vergonha. Telêmaco também diz para os pretendentes que ele ia alugar o navio para fazer aquela viagem que ele queria, já que ninguém queria emprestar. Mas os pretendentes não davam nenhuma bola para ele, ficavam lá rindo da cara dele e banqueteando às custas dele, e inclusive riam das ameaças de morte que Telêmaco tinha feito na Assembleia. Um dos pretendentes inclusive faz piada, dizendo que Telêmaco teria o mesmo destino que o pai, Odisseu, e também acabaria se perdendo no mar durante essa viagem. Bastante indignado, Telêmaco sai dali e vai procurar Euricleia. Euricleia era uma escrava já idosa que tinha ajudado a criar Telêmaco, e Telêmaco pede para que ela preparasse os mantimentos para a viagem. Telêmaco inclusive chama Euricleia de mãe, porque esses dois tinham um afeto muito grande um pelo outro, porque a escrava tinha então criado Telêmaco. Euricleia chora quando fica sabendo dessa viagem de Telêmaco, pede para que ele não vá fazer essa viagem porque era muito perigoso, e ela não queria perder ele porque tinha muito carinho por ele. Telêmaco diz para ela não ficar preocupada porque ele tinha a proteção de alguma divindade, embora ele não soubesse ainda qual, e pede para que Euricleia não contasse nada para Penélope, mãe biológica de Telêmaco, porque senão Penélope ficaria muito preocupada. Euricleia promete não contar nada para ninguém e vai então preparar os mantimentos que Telêmaco pediu para essa viagem. E enquanto que Euricleia preparava os mantimentos para a viagem, a deusa Atena se disfarça dessa vez como Telêmaco e percorre Ítaca procurando moços que tivessem dispostos a compor a tripulação do navio. E ainda disfarçada como Telêmaco, Atena consegue um navio emprestado com um homem chamado Noémone. Atena prepara o navio com tudo o que era necessário para uma viagem e combina um ponto de encontro no porto de Ítaca com os rapazes que fariam parte da tripulação. Depois disso, Atena vai até a casa de Telêmaco e de Penélope, faz todos os pretendentes pegarem no sono e chama Telêmaco, dizendo que ele era para ir até o porto, porque tudo já estava pronto para a viagem. Telêmaco vai então com Atena até o porto, lembrando que Atena estava disfarçada, então ele não sabia que Atena era Atena, ele achava que era mentor, o homem lá da Assembleia, amigo do pai. E quando ele chega então no porto, ele avisa para os rapazes que só faltava ir até a casa dele pegar os mantimentos, e esses rapazes vão então escondidos até a casa de Telêmaco para pegar os mantimentos e levarem para o navio. Os rapazes voltam então para o navio com os mantimentos, todos entram no navio, inclusive Atena, disfarçada como mentor, e começa então essa viagem em direção a Pilo. Telêmaco e os rapazes da tripulação fazem libações aos deuses para garantir a proteção durante essa viagem, e eles navegam durante toda a noite até o amanhecer do dia seguinte, e assim termina o canto 2. E no próximo vídeo, no canto 3, a gente vai descobrir como foi a chegada de Telêmaco na cidade de Pilo e se ele conseguiu alguma informação ou não sobre o paradeiro do pai. Esse então foi o vídeo de hoje, muito obrigado a quem assistiu e a gente se vê de novo então no vídeo do canto 3 da Odisseia.
Um abraço e até lá!